Aleluia. Oh, glória. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma presença de Deus boa dentro deste ambiente, meu Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, meus irmãos. Capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Graças a Deus. O versinho que iremos ler é o de número 29. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. O versinho é o 29, que nos diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu pôr esse ó que melhora um pouco aqui. Que nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir, 1, 2, 3. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Os irmãos, tomem assento e fiquem à vontade. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. É muito bom sempre poder falar a palavra de Deus em todo momento, em todo lugar. Quero louvar o Senhor pela querida irmã que nos fez esse convite, né, de estar aqui. Sou grato a Deus pela vida dela, pelo nosso pastor Juscelino, né, que tem aí zelado pelas nossas almas, como quem há de dar conta delas ao Senhor, né? Quero louvar a Deus pela vida dele. E também quero pedir aos irmãos, nunca jamais, quando dobrarem os joelhos, esqueçam de citar o nome do nosso pastor e da sua família em oração, tá bom, meus irmãos? Pois eles precisam, tá? Glória a Deus. Dito isso, aleluia, eu quero falar aos irmãos a palavra do Senhor, que o Senhor nos deu nessa noite, amém? Nós estávamos na sede, na outra reunião, né, sem ser a de ontem, na outra reunião do mês passado, e lá a irmã me convidou a falar aos irmãos a palavra do Senhor nessa noite, e junto com o convite, ela me deu esse verso aí, esse tema aí, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que os irmãos sabem, devem saber, que no Velho Testamento a questão de pecado e perdão de pecado. Quando alguém pecava, o sacerdote pecava, ou a comunidade dos filhos de Israel pecava, do povo de Deus pecava, eles teriam que levar ao sacerdote o seu pecado, e ali seria-lhe estipulado o tipo de sacrifício. Irmão, não repare de eu colocar e tirar o óculos para ler aqui, porque com óculos eu consigo ler melhor, porém, se eu não estiver lendo, eu não consigo ficar bem com ele, tá bom, irmão? Então, irmãos, tenham paciência aí, tá bom? Então, meus irmãos, olha, presta atenção aqui, ó. Na época, como eu já disse aos irmãos, lá atrás, quando se pecava, ia-se ao sacerdote, falava sobre o seu pecado, e o sacerdote, então, convidava a pessoa a trazer, aleluia, um cordeiro para expiação do seu pecado. Escute bem, ó, o sacrifício de cordeiro para perdão de pecado no Antigo Testamento
era um processo ritualístico detalhado que envolvia diversas etapas, desde a seleção do animal até a sua oferta no altar. O ritual poderia variar ligeiramente dependendo do tipo de pecado e da ocasião, mas os elementos essenciais era o seguinte: primeira etapa disso, quando o sacerdote ele avaliava a situação, normalmente ele pedia se a pessoa que tinha ido comunicar a sua situação a que trazesse um cordeiro para expiação do pecado. Então esse processo, primeira parte, ele envolveria a captação do animal, quando era um cordeiro. Então o que acontece? A pessoa, se ela tinha um animal, ela ia trazer o seu rebanho. Se ela não tinha, ela teria que adquirir o animal, porque isso exigiria um preço. Deus, ele não se agrada de nada que seja da nossa parte que não nos custe nada. Por exemplo, certa vez, Davi ele resolveu enumerar o seu exército, os homens que levantavam a espada para guerrear com ele. E ele, por uma questão de soberba, ele mandou enumerar, fazer o censo do seu exército. E Deus não se agradou daquilo e houve uma grande mortandade. E o profeta disse: olha, você tem que oferecer o sacrifício a Deus. E Davi foi na era de Araúna, porque lá estava o anjo, e ele falou com Araúna, e Araúna disse: não, olha, aqui está o campo, tem aí o animal para o sacrifício, tem lenha, pode usar. Ele falou: não oferecerei a Deus nada que não tenha me custado nada. Diga o preço e eu pagarei. Então, quando a pessoa ela ia ao sacerdote, o sacerdote estipulava, se ela não tivesse, ela precisava de adquirir o cordeiro. As qualificações do cordeiro, ele deveria ser sem defeito. O cordeiro a ser sacrificado deveria ser macho, ter 1 ano de idade, ser perfeito, sem nenhuma mancha, doença ou deformidade física. Depois, irmãos, confere Levítico 22, 19 e 20. Essa exigência simbolizava a pureza e a perfeição do aleluia que seria oferecido a Deus. Porque a pessoa estava indo até o sacerdote, porque ele tinha cometido ele tinha transgredido a lei de Deus. Então, aleluia, ele estava desajeitado perante a Deus e precisava se ajeitar com a atitude que ele iria fazer. Então Deus não iria aceitar um animal que seria manco, machucado, doente, idoso, porque então não seria compatível para nivelar o erro com o animal que estaria sendo apresentado. Segunda questão, eu já disse aos irmãos, o animal, aleluia, o cordeiro que seria levado deveria ser da pessoa que estava indo para tratar do seu pecado junto ao sacerdote. Depois que o sacerdote avaliava a situação, dizia: olha, você vai trazer um cordeiro. Cordeiro ele tem que ser de 1 ano. Ele tem que ser um cordeiro perfeito, aleluia, a sua pelagem não pode ter mancha. A sua saúde, a saúde do animal tem que ser uma saúde boa, ele tem que estar bem de saúde. Ele não pode, aleluia, ter nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de machucadura, não pode ter deformidade. Pois bem, a pessoa iria atrás do animal, pegaria ele nos teus rebanhos ou o adquiria. Está lembrado quando Jesus ele entra no templo e os cambistas estão negociando, ele vai e rebenta tudo e joga tudo para o alto, porque ele não queria que fizesse a casa de Deus como covil de ladrão. Pois bem, se a pessoa
não tivesse o animal, teria que adquirir e trazer ao sacerdote. Adquirido o animal, o cordeiro, trazia ao sacerdote. Quando o animal era apresentado ao sacerdote, aleluia, deveria ser apresentado, aleluia, em primeiro plano, quando estava no deserto, na época do tabernáculo, lugar determinado, o animal era levado à entrada da tenda da congregação no deserto, quando era tenda, ou posteriormente ao templo de Jerusalém. Esse era o local designado para o sacrifício. O animal era trazido até onde a presença de Deus era contida. Quando era na tenda no deserto, era levado até a tenda, porque ali a presença de Deus estava. Quando era, aleluia, depois que passa o período da tenda, que Salomão constrói o templo em Jerusalém, o animal teria que ser levado ao templo e o sacerdote iria tratá-lo. Então note bem, aleluia, ou posteriormente ao templo de Jerusalém. Este era o local designado para os sacrifícios. Quando o animal era levado ao sacerdote, primeiro ele passou pelo processo, a pessoa que estava em pecado, aleluia, foi até o sacerdote julgou a causa dele de acordo com a lei. Depois de julgada a causa dele, estipula-se que ele traga o cordeiro. Quando é ordenado que ele pegue o cordeiro, ele não pode rodar o laço e jogar no rebanho e resgatar qualquer um e trazer e tudo bem, não. Ele tem que selecionar, tem que ter, aleluia, uma seleção para aquele cordeiro. Tem que ser um cordeiro que tinha uma representatividade, que no caso o cordeiro teria que se dizer assim por dizer, o cordeiro teria que ser melhor do que a pessoa que estaria o levando, porque a pessoa não estava pura, estava defeituosa, porque estava em pecado e estava buscando perdão. Então muito bem, pegava-se o animal, levava-se, o sacerdote examinava o animal, passou pelo crivo da análise, tudo bem, aleluia. Então quando no deserto, na tenda da congregação, quando no templo em Jerusalém de Salomão, aleluia, no templo, então o sacerdote pega o animal, pega a pessoa que está vindo para ter o seu pecado expiado, e a ordem era a seguinte: a pessoa deveria colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, que a pessoa que estava buscando a expiação, com a sua mão colocada sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote ia, aleluia, e imolava o animal e sangrava o animal. Porque a mão sobre a cabeça do cordeiro, aleluia, porque sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. E quando, aleluia, o pecador, no caso que estava indo para o sacrifício, ele colocava a mão sobre o cordeiro branco, o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem deformidade, aleluia, sem defeito, aleluia, ele colocava a mão, aleluia, glória a Deus, o pecado daquela pessoa era transferido para o animal inocente, o pecado daquela pessoa estava sendo transferido para um cordeiro que não tinha nada a ver com a situação, estava sendo transferido para um animalzinho, um cordeirinho que estava lá no seu pasto verdejante, comendo grama, pastando, feliz e contente. Não tinha nada a ver com a questão de quem tinha pecado, mas o pecado precisava ser expiado, e Deus precisava, aleluia, de ver um derramamento de sangue para expiação daquele pecado. Então quando a pessoa põe a mão sobre a cabeça do, aleluia, do animal, do cordeiro, aleluia, a culpa, aquela culpa que aquele homem tinha levado até o sacerdote, é transferida para o cordeiro, e o cordeiro agora adquire no lugar do pecador a mancha do pecado, adquire a culpa, adquire a sentença que era para o pecador, porque quem tinha pecado não tinha sido o cordeiro, quem tinha transgredido não tinha sido o cordeiro, mas agora, louvado seja Deus, o cordeiro, ele recebe a culpa, o peso, a mancha do pecado, e com essa culpa, com essa mancha, com esse peso, ele é imolado, ele é sacrificado.
Puxa, meu Deus, aleluia. Imposição de mãos, a pessoa que oferecia o sacrifício colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. Este ato simbolizava a transferência dos pecados do ofertante para o animal. Levítico, lá em Levítico 4, aleluia, verso 4, verso 15, verso 24, verso 29 fala isso. Era um reconhecimento de que o pecado merecia a morte e o animal estava assumindo, o animal estava tomando o lugar do pecador, estava tomando a culpa, estava tomando, aleluia, a consequência do ato que tinha sido feito. O ato do sacrifício, a imolação, o ofertante ou o sacerdote, dependendo do tipo de sacrifício, matava o cordeiro degolando. O derramamento de sangue era fundamental, pois representava a vida sendo entregue e simbolicamente a expiação do pecado. Porque em Hebreus capítulo 9, verso 22 diz o quê? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Aleluia, aí o cordeiro o sacerdote ele vai coletar o sangue do animal, coletagem de aspersão. O sangue era cuidadosamente coletado em uma bacia. O sacerdote então aspergia o sangue de diferentes maneiras, dependendo do tipo de sacrifício. Quando ele, aleluia, derramava o sangue sobre o altar, o sangue podia ser jogado contra os lados do altar de bronze para holocaustos e ofertas de paz. Glória a Deus. Ou colocado sobre o chifre do altar de ouro de incenso e aspergido diante do véu do Santo dos Santos para ofertas de pecado de sacerdote ou da congregação. E também tinha, louvado seja Deus, aleluia, no dia da expiação, no dia do perdão, ou no dia do Yom Kippur, aleluia. Quando era o dia do Yom Kippur, o sacerdote, ele passava o santo dos santos com o sangue, e ele, aleluia, o sumo sacerdote levava o sangue para dentro do santo dos santos, e aspergia sobre o propiciatório, e a arca aleluia, do propiciatório da arca da aliança. Isso que eu falei aos irmãos era o rito, aleluia, para perdão de pecado do Antigo Testamento. Mas o povo, irmãos, eles foram, aleluia, freneticamente desagradando a Deus. Esse povo, quando não tinha uma liderança forte, eles, aleluia, ia se extraviando de Deus. Os irmãos podem ver que quando, aleluia, Deus ele tira Josué, Deus levanta juízes para julgar o povo. E quando pensa que não, Deus permitiu os inimigos oprimir o povo para gerar um despertamento. E sempre quando o povo estava, aleluia, sofrendo as consequências dos seus extravios, Deus levantava um juiz para levantar, até que levanta Samuel, o último juiz que também foi profeta. Depois levanta Saul, depois levanta Davi, vai indo, até que o povo cai no cativeiro babilônico. O povo passa um período árduo no cativeiro babilônico, a ponto de no Salmo 51, falando do sacrifício, quando Davi, ele entende que o estado dele é crítico, o seu pecado que ele tinha pecado com a mulher de Urias, tinha ultrapassado todas as barreiras de perdão de Deus. Ele em oração no Salmo 51, ele fala: Senhor, o Senhor não quer nem saber de oferta de sacrifício, porque se o Senhor quisesse, eu os daria. Mas Davi entende que ele estava dependendo agora, não era de oferta, não era de sacrifício, era da misericórdia de Deus. E sabe por que nós estamos aqui, aleluia? É por conta da misericórdia de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? É por conta da graça de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? É por conta do amor de Deus, aleluia, que foi derramado sobre nós. E daqui a pouquinho eu vou falar para você como foi. Aleluia, aleluia.
E o povo cai no cativeiro babilônico, depois de muito, aleluia, se afastar e Deus procurar trazer de volta. Deus levanta profeta, madrugando e enviando, e vai lidando com o povo, até que, louvado seja Deus, da última vez que o povo sai do cativeiro, aleluia, até o livro de Malaquias, 108 anos aproximado de distância. Quando se escreve o livro de Malaquias, fecha-se o Velho Testamento. Deus, ele passa um período de 400 anos em silêncio, trabalhando na terra, trabalhando na humanidade, trabalhando nos homens, trabalhando nas mulheres, trabalhando nas nações, mesmo que em silêncio, sem falar, sem se manifestar, porque ele estava preparando um cenário para cumprir a profecia de Malaquias, que enviaria alguém que prepararia o caminho do Senhor antes que viesse o grande e terrível dia. E nenhum desses dias, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. Quem era João Batista? Aleluia, filho de Isabel. Quem era Isabel? Prima de Maria, mãe de Jesus. E ele começa a pregar, aleluia, o batismo do arrependimento, e batizar para o arrependimento, e dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu quero que vocês produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto ao pé da árvore, e toda árvore que não der fruto, ela será cortada, ela será cancerada e jogada no fogo. E ele vai pregando e vai dizendo: olha, eu vou batizando vocês aqui com água, mas após mim vai vir um, aleluia, que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. É ele quem vai encher vocês, é ele quem vai batizar vocês. O batismo dele vai ser diferente, o batismo dele vai ser de poder, o batismo dele vai ser de fogo, aleluia, o batismo dele vai ser com o Espírito Santo. E João Batista, ele vai batizando e aguardando, porque ele é um precursor, ele está preparando o caminho para a chegada do Messias. Capítulo de número 1 do Evangelho de João, verso de número 29, onde lemos: ele está em Betânia, aleluia, à margem do Jordão, batizando. E quando ele olha na fila dos que estavam por ser batizados, ele vê um diferente, ele vê um que tem graça, ele vê um que tem autoridade, ele vê um que tem poder, ele vê um que tem unção, ele vê um que todos terão que se prostrar diante dele. E ele aponta e exclama, aleluia: eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. O Cordeiro de Deus está, aleluia, na fila para ser batizado por João. Mas lá no capítulo 53 do profeta Isaías, o profeta tomado pelo Espírito de profecia, ele descreve as características do Cordeiro, e ele começa da seguinte forma: Isaías 53, verso 1: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Foi duas interrogações. Ele exclama e diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi que se manifestou o braço do Senhor? E ele segue dizendo, então ele vai, aleluia, mostrar-nos, aleluia, as qualificações. Quem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Você já viu raiz de terra seca? Pois foi assim que ele foi subindo. Terra seca não produz, terra seca não expande fruto, terra
terra seca não nasce flores bonitas, terra seca não produz novidade, mas foi assim que ele foi surgindo, aleluia, ele continua, porque foi subindo, aleluia, como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. O cordeiro que João disse no Isaías 52, diz assim, aleluia, ele não tinha parecer, ele também não tinha formosura, ele não tinha nenhuma beleza para que nós o desejássemos, ou seja, se o Cordeiro de Deus passasse por aqui, ninguém viraria a cabeça para olhar para ele, ele não chamaria atenção nem pela veste e nem pela aparência. Olha só o verso 3, o Cordeiro que João está dizendo que tiraria o pecado do mundo, o verso 3, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esse é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus era que Jesus que tiraria, que tirou e que tira o pecado do mundo. Ele era desprezado, ele era indigno, quem olhava para ele não dava para ele dignidade, quem olhava para ele reprovava-o, quem olhava para ele escondia o rosto dele, quem olhava para ele não, aleluia, aleluia, chamava-se-lhe atenção, aleluia, porque ele era desprezado, ele era mais indigno entre os homens, era homem de dores, sentia dores igual a qualquer um de nós aqui. Esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segue o texto, experimentado no trabalho, é como um de quem os homens escondiam o rosto. Era ele, era ele. Irmão, nessa vida muitas coisas doem na gente, mas se tem uma coisa que dói, não sei nos irmãos, mas em mim dói demais, e eu creio que nos irmãos também, chama-se uma coisa chamada desprezo. Pessoa ser desprezado, irmão, ser rejeitado, acho que é o pior sentimento que tem. Você pode estar no seu carrão, você pode estar na tua casona, mas tem pessoa que tem um carro pior que o seu, uma casa muito mais inferior que a tua, mas se ela te despreza, você se sente um bagaço, aleluia. E esse era o Cordeiro de Deus, aleluia, era, aleluia, aleluia, um homem, era desprezado, mas indigno entre homens, homens de dores, experimentados no trabalho, aleluia, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Era o Cordeiro, esse era o Cordeiro. Aí segue-se o que o Cordeiro de Deus ele estava fazendo. O Cordeiro de Deus que João viu que tira o pecado do mundo verdadeiramente. Aleluia! Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem olhava para ele via nele aflição, quem olhava para ele, segundo o relato de Isaías, aleluia, via, louvado seja Deus, que ele era um homem, aleluia, que aparentava a normalidade, que ele era oprimido, mas a questão não era essa. A questão que o Cordeiro de Deus estava passando por um processo que não era dele, ele estava passando por uma situação que não era dele, aleluia, mas ele, olha o verso de número 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Esse negócio que o povo está vendo, aleluia, era por causa de nós. Ele estava, quem olhava para ele via uma desconjunção, porque ele estava sofrendo as nossas dores, ele estava sentindo as nossas enfermidades, mas ele foi ferido pelas nossas
nossas transgressões. Quando o feriram, é porque os nossos pecados foi transferido para ele, foi lançado nele, foi colocado nele, ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas minhas transgressões, pelas tuas transgressões, aleluia, é moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado que não gera arrependimento. Quando a pessoa peca compulsoriamente, não sente acusação, não sente temor, não sente arrependimento, e ele olha e vê um bando de iníquos, e ele decide ser ferido pelas nossas iniquidades, porque nós estávamos cauterizados pelo pecado, estávamos sem sensibilidade de arrependimento. Escute bem, vamos seguir aqui o texto, aleluia, aleluia, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era para nós estar atormentado, digno de morte, sentenciado a ser degolado, sentenciado, aleluia, a ser rejeitado por Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Está vendo, irmão, o que Jesus fez por você? Está vendo o que Jesus fez por mim? O tamanho da briga que foi comprado, o tamanho da guerra que foi pleiteada, para você estar sentado aí, para mim estar pregando aqui, para nós levantar as mãos e dizer: eu sou um dos tais, você é um dos tais, nós somos um dos tais. Foi uma briga que gerou sangue, porque ele assumiu coisa grande. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. E agora João, ele vê tudo isso quando ele está batizando, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta, porque o meu tempo já acabou. Quem aqui sente no seu coração que os seus pecados foi tirado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Olha aí, olha que sacrifício, aleluia, válido. Olha que oferta preciosa, o Cordeiro de Deus Santo, o Cordeiro de Deus imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito, se manifestou na cruz do Calvário pela nossa salvação e pela tua, querido irmão, pela tua, querida irmã, que ainda não fez uma aliança com ele. Eu acredito que o pastor lhe convidará. Não perca a oportunidade, porque o sacrifício do Cordeiro é válido até a porta da graça se fechar. Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus.